contribuições, convoca seus associados para a Assembleia Geral Ordinária, hoje, 26 de junho, com início às 17, a primeira convocação, 17h30, em segunda. No auditório do Centro Cultural, na seguinte pauta: posta da nova diretoria da DUMB, biênio 2018-2020. Né? Bom, então, essa pauta, eu pergunto a todos os presentes se está aprovada a pauta? Sim? Então, unanimidade, né? Então, vamos aí dar prosseguimento. Após a Assembleia, haverá um coquetel de confraternização. Né? Bom, né, em primeiro lugar, agradecer a todos os colegas presentes. Né? Estamos ouvindo. Oi? Melhorou? E agora? Melhorou? Dá para aumentar um pouco mais? Vai, né? Cumprimentar todas as associadas, associados, familiares, né? Autoridades, enfim, amigos, né? A todos aí, sejam muito bem-vindos hoje, bem-vindas, né? Bom, então aqui de modo sucinto, né? Um breve agradecimento nesses 2 anos, né? Aqui aos colegas da diretoria, né? Nominar um por um, meu agradecimento, né? Na mesma proporção para todos, aos funcionários também da DUMB, né? Nesses 2 anos, né? Aos demais, enfim, prestadores de serviço, a DUMB nesse período, né? Especialmente na parte jurídica, na parte de comunicação, né? Na parte do bem-estar e saúde, né? Aqueles que têm um contato mais próximo, né? Com o cotidiano aí da nossa entidade, né? Bom, e, enfim, breves palavras, né? Só para o registro, antes de passar, né? Para o novo presidente, o professor Luiz Antônio Pasquete, né? Conclusão aqui desse biênio, né? Como foi feito também no Conselho de Representantes, né? Então, só registrar, né, que essa diretoria, nesses 2 anos, né, buscou, né, ter uma linha política de autonomia, né, nem sempre coincidente com antes, né, principalmente em questões vinculadas, né, não só a greve como instrumento, né, e a forma também, em que momentos, inclusive, né, principalmente quando não havia condições de trabalho ou salário na pauta, né? A independência em relação, né, claro, aos órgãos federais, né, ministérios, né, reitorias, partidos políticos, né, ou seja, foi um consenso dessa diretoria pautar-se, né, no interesse das associadas e dos associados, né? Queria só, né, registrar aqui que, junto da PUB, né, da Universidade Federal de Minas Gerais e da UFRJ, né, nós fizemos, né, a campanha Conhecimento Sem Cortes, materializado pelo Tesourômetro, inclusive, né, em que, né, se mobilizou a comunidade acadêmica no país todo, né, houve, enfim, 2 eventos no Congresso, na Câmara, no Senado, né, com a entrega de dezenas de milhares de assinaturas, né, para denunciar a forma como distintos governos vieram tratando a questão de ciência e tecnologia, né, eventos que foram feitos, né, para se discutir ciência e tecnologia com outras comunidades, como, né, com os BRICS, com alguns países da América Latina, né, a parceria, né, com o CRAD, da UNB, né, já iniciada no final do ano passado e agora ampliada nesse final de gestão, em relação, né, à conservação aí, né, das espécies nativas aí do Cerrado, aqui o bosque da DUMB. Daqui 1 ano ou 2, essas árvores, né, vão estar mais encorpadas, né. A questão que eu espero que a nova gestão tenha êxito, das subsedes, né, da DUMB, na Faculdade da Ceilândia, na Faculdade de Gama, na Faculdade Planaltina, né. O pedido está para ser aprovado aí no Conselho Diretor, na FUB, né? Então espero que a nova gestão possa dar prosseguimento a isso, né? A
questão, né, da progressão e promoção, que a DUMB participou, acompanhou ativamente, não só, né, na implementação da Resolução 179, como agora também nos desdobramentos, né, um novo procedimento, uma fase aí de adaptação, inclusive. Né. Bom, os convênios aí na área de saúde, lazer, né, que estão inúmeros, não há necessidade aqui de citar. As audiências públicas no Senado, realizadas nesse ano, né, a última delas, né, uma com o senador Cristóvão Buarque, a outra com o Hélio José. Né, pela primeira vez, a comunidade pôde, de forma pública, com vários atores envolvidos, discutir a situação da UNB. Né. Bom, e duas propostas que nós sempre levamos aí ao antes nos encontros nacionais, que eram de interesse da categoria, que era a proposta de redução do interstício, progressão e promoção de 24 para 12 meses, né, e também, por que não, se educação e ciência e tecnologia são essenciais para a redução da desigualdade social do país, né, por que não a valorização da carreira do professor, né, como uma carreira típica de Estado, mas essas duas propostas nunca encontraram acolhida, ressalto aqui, não propriamente pela direção do ANS, mas pela própria base. Né, mas, de qualquer forma, são iniciativas, né, que eu acho que são importantes registrar aqui, né, que a DUMB tomou aí em prol da categoria. E nesses 40 anos, então, né, o posicionamento que nós tivemos contra a reforma da Previdência, né, tentamos dialogar com todos os parlamentares do DF, independentemente de partido, porque todos votam naturalmente, tá, e as quase 2 dezenas de eventos que nós fizemos, né, de esclarecimento da categoria. Né, não sei se outra seção sindical chegou nesse mesmo período a fazer, ou ter a mesma quantidade aí de eventos. Né. Bom, nesses 40 anos, né, eu gostaria mais uma vez de cumprimentar os colegas, desejar à nova diretoria uma gestão, né, de êxito, as propostas, né, os colegas, enfim, abonaram, o resultado é incontestável. Né, então eu gostaria de desejar aí sucesso, tá, e inclusive uma DUMB, né, no bom sentido, né, plena de recursos para efetuar medidas aí em favor dos professores e professoras. Né? Conforme o demonstrativo de abril, né, nós estamos deixando aí em caixa, né, R$2.840.000. Então, para aí, né, que as gestões vindouras aí possam ter condições plenas aí de abarcar, né, as propostas em prol aí da nossa categoria. Né? Bom, então, né, era só realmente um breve registro, né, e eu gostaria, então, nesse sentido, de convidar o presidente eleito, professor Luiz Antônio Pasquete. Ao tempo, então, em que os trabalhos dessa mesa se encerram, eu agradeço, né, mais uma vez a toda a diretoria. Então, eu imposto, né, o novo presidente aí da DUMB para o biênio 2018-2020. Boa tarde.
tarde a todas e todos. Quero agradecer a atual direção da DUMB, que agora encerra o seu mandato, e nós vamos dar continuidade, então, à nossa Assembleia. E, nesse sentido, gostaria de chamar à mesa, para compor a mesa aqui, a nova direção da DUMB 2018-2020. Para compor a mesa, vou chamar o primeiro vice-presidente, professor Jacques de Novion, do ICS. A segunda vice-presidente, professora Ana Laura Correia, do IEL. O suplente da presidência, professor Isaac Reis, da Faculdade do Direito. O secretário-geral, professor Luiz Araújo, da Faculdade de Educação. O primeiro secretário, professor Cláudio Lourenço, da FS. Professor suplente da secretaria, professora Liliane Machado, da Faculdade de Comunicação. O primeiro tesoureiro, professor Manuel Pereira, da Faculdade. A segunda tesoureira, professora Ailta de Souza, do Serviço Social. E o nosso suplente da tesouraria, professor José Mauro Ribeiro, do IDA. Esta, então, é a nossa chapa que toma posse hoje para esse período, para o biênio 2018-2020. E nós gostaríamos de agradecer a presença de todos os nossos associados, dos convidados externos, né? Assim que chegar à mesa a nominata, nós vamos anunciando as presenças e na sequência, combinamos aqui 4 membros da chapa irão se pronunciar, mas nós vamos abrir também a palavra para 4 representações externas. Então, nesse sentido, eu gostaria de chamar aqui a nossa magnífica reitora, a professora Márcia Abraão, para uma saudação. Boa tarde. Eu não esperava fazer saudação, professor Basquete, não preparei o discurso. Eu venho aqui só parabenizar primeiro a chapa, que toma posse.
cumprimentar todos os colegas aqui presentes, né, docentes, familiares, estudantes, técnicos. Dizer que para a reitoria da UNB e de qualquer instituição pública, né, é muito importante ter um sindicato atuante, no caso, um sindicato docente, autônomo, independente e que tenha a consciência do seu papel na universidade. É um sindicato que, de fato, atue representando toda a categoria. E aí eu falo também como sindicalizada, né? Então é muito importante, como sindicalizada, ter na ADUNB uma representação que, de fato, tenha a capacidade de levar adiante todas as demandas da nossa categoria. Como administração superior neste momento, é fundamental que o sindicato esteja também antenado com todas as dificuldades por que passam as universidades públicas neste país, em particular as universidades federais, tanto do ponto de vista orçamentário, como do ponto de vista de concepção de universidade. Hoje em dia, nós estamos diante de um cenário que estamos agora, por exemplo, hoje, a nossa decana de Planejamento e Orçamento, a professora Denise Imbroise, que faz parte da Comissão de Modelos da Andifes, discutindo um projeto de lei do governo sobre o PNAD, que é o Programa Nacional de Ensino Estudantil. Com muita cautela, porque a proposta que vem é uma proposta que retira alguns itens da lei do PNAD, prejudicando a nossa execução do programa PNAD. Então, também que a ADUNB trabalhe juntamente com o DCE e com o Sintfub em todas as demandas que dizem respeito a todas as categorias. Ou seja, que não se restrinja aos interesses dos docentes, mas que pense no momento que nós vivemos no país, nas necessidades dos estudantes, dos técnicos e das universidades em geral. A grande bandeira hoje nossa é a lei do PNAD. Então, se a ADUNB puder ajudar se envolver bastante neste momento, nesta luta das universidades, vai ser muito importante. Obviamente, a ADUNB vai estar muito envolvida com outras questões que envolvem os docentes, mas nós não podemos perder de vista que a universidade existe principalmente pelos estudantes, né? Então, eu gostaria de deixar aqui, de novo, né, meu parabéns para todos, né, desejar muito trabalho, que vocês, de fato, se dediquem à causa dos docentes e da universidade pública, gratuita, inclusiva, democrática, de qualidade, e que, nos próximos anos, sejam, então, uma liderança de respeito na universidade no país e que busquem também atender aos demais docentes que certamente vocês não votaram em vocês também. Eu sei que não é fácil, mas eu tenho certeza que o professor Pasquete, com toda a habilidade dele, a capacidade de diálogo e de negociação à frente da ADUNB, vai ser uma liderança de grande futuro na UNB e no país, como já é. Muito obrigada. Então, como combinamos, nós gostaríamos de chamar para uma saudação o representante do Andes. Não sabemos se tem alguém, porque o Andes também está envolvido com o CONAD, né, de Fortaleza. Ok? Então, vamos chamar o representante do Sintfub para uma breve saudação, que é o Sindicato dos Técnicos aqui da Universidade de Brasília. Bom, boa noite a todas e a todos. Em nome do Sintfub, que é o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Fundação Universidade de Brasília, nós gostaríamos de saudar efusivamente a posse da nova direção da ADUNB.
né? A DUMB mais viva, né? Viva. A gente sabe que enfrentamos tempos difíceis. Está em vigor a emenda 95, que congela os investimentos públicos estatais por 20 anos, e que já está demonstrando seus efeitos na vida das universidades, do serviço público, das universidades particulares. Sabemos que o que está em jogo é a própria existência do serviço público e no seu bojo da universidade pública, e a gente espera da nova direção que ela esteja disposta a enfrentar esses desafios. Da parte dos servidores, nós estaremos sempre dispostos a produzir a unidade necessária, não só entre docentes e servidores, como também com estudantes. Então, são tarefas tremendas, são tarefas gigantescas, que nós teremos que ter muita capacidade para dar conta da resposta. Vocês sabem que os servidores hoje enfrentam uma greve, estão em greve, um setor significativo está em greve, uma greve muito difícil, principalmente os companheiros do hospital. No que a gente acredita, a direção do Sindifub acredita que é uma reivindicação justa. Já estamos demandando da nova gestão que nos ajude na solução desse imbróglio, mas a vida é assim mesmo, né? Não é nada fácil, é tudo muito difícil, e reafirmamos que o Sindifub estará sempre disposto a caminhar ombro a ombro com a nova direção para que a gente defenda a universidade pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada. É isso, obrigado. E outra representação do nosso segmento o DCE. Gostaríamos de convidar o representante do DCE, a nova gestão, foi eleita há pouco tempo. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Clarice Menin. Eu sou coordenadora geral agora dessa gestão da Aliança pela Liberdade frente ao DCE Ernestina Guimarães. Primeiramente, gostaria de saudar a nova gestão da DUMB, do professor Pasquetti. Nós desejamos muito sucesso nesses próximos 2 anos para essa gestão. Esperamos conseguir trabalhar juntos por uma universidade forte, eficiente, de excelência. O DCE Ernestina de Guimarães se coloca à total disposição e completamente aberto ao diálogo, tanto com a DUMB quanto com a administração superior e também com as outras representações dos demais segmentos. É isso. Boa sorte, professor. Bom, a atual diretoria, né, fez questão de chamar aqui para a mesa, para uma saudação nessa Assembleia, essas 4 representações, porque nós entendemos que qualquer luta mais significativa, nós só faremos com a unidade dos 3 segmentos, né? Então, com o Sindifub, com o DCE, o ANDES, que nós reconhecemos como sindicato nacional da nossa categoria, né? E a administração superior, que nós teremos, né, em momentos, alguns temas como a defesa da Universidade de Brasília, estaremos juntos nisso, na luta contra a EC 95, e teremos momentos também de cobrança em favor dos nossos associados, já que nós somos uma seção sindical, e isso faremos, né,
nos papéis que cabem a cada uma das organizações, das instituições. Então, para dar continuidade, eu vou passar a palavra para a professora Liliane para uma breve saudação. Obrigada. Dá para me ouvir? Então, gente, boa noite a todos e a todas. Estamos todos muito felizes de estarmos aqui tomando posse e com um objetivo muito claro de iniciarmos uma gestão diferenciada das anteriores e, nesse sentido, algumas questões eu acho que são interessantes da gente colocar aqui. Bom, eu coloco aqui como sindicalizada e também como mulher, não é? Então, essa questão de gênero, eu acho que ela é uma questão essencial, importante, e essa é uma perspectiva que a gente quer fortalecer aqui dentro da DUMB. A gente não pode se esquecer que todos esses segmentos da sociedade que não têm seus direitos de cidadãos plenamente reconhecidos, tais como nós, mulheres, indígenas, negros, LGBTs, enfim, vários outros segmentos, ainda continuam alijados e sem ter uma participação realmente ativa em espaços que são importantes, que são representativos de uma categoria. E com uma experiência já anterior que eu tive na direção do Andes, durante o biênio 2014 e 2016, a gente sabe que mesmo nesses espaços, em que há a possibilidade de uma escolha e da maior participação de mulheres e outros grupos, com menos capacidade de exercício de cidadania, ainda assim nós somos minorias nesses grupos, nessas organizações. Então eu acho que é de fundamental importância que a gente fique atento e que nós possamos construir uma DUMB, nesses 2 anos, que privilegie a questão das mulheres, que não deixe de pensar, por exemplo, que as mulheres continuam sendo assediadas dentro e fora das salas de aula, que nós temos assassinatos que ocorrem no espaço da universidade. Nós temos que pensar nas populações indígenas que começam a adentrar a universidade e que ainda têm dificuldade, inclusive, por parte de alguns professores, de serem aceitos, porque têm condições especiais, inclusive com relação à língua. Temos que pensar nos jovens negros de periferia que estão chegando à universidade e que correm um sério risco de não conseguirem permanecer aqui devido ao corte das bolsas, de permanência, devido ao corte dos estágios, que é uma situação política ampla que independe de uma reitora, pelo contrário, ela atinge a todas as universidades públicas do país, Então, nesse sentido, a gente tem realmente que unirmos forças, mas não tenhamos dúvidas, alguns segmentos são mais vulneráveis que os outros. E é em busca de tentar dar mais cidadania para esses segmentos que a gente precisa trazer para os espaços da DUMB os estudiosos, os pesquisadores que estão trabalhando nessas frentes. Teóricas feministas, teóricos do movimento negro, estudantes militantes. Então, que a gente possa criar esses espaços aqui. Nós vamos criar um GT das diversidades, nome provisório, que vai incluir todos esses segmentos, mas é importantíssimo que vocês venham, participem conosco, tragam suas aflições e para que a gente possa junto, então, resolvê-las. E, por fim, a gente não pode se esquecer, o país vai vivenciar uma eleição no 2º semestre desse ano. E as mulheres ainda têm uma participação de cerca de 10% no parlamento brasileiro, incluindo a Câmara dos Deputados e o Senado. Isso precisa ser modificado. E eu acho que a DUMB, dentro das suas limitações, das suas possibilidades, ela pode ajudar a construir a ideia de que as mulheres têm que ser representadas ali dentro. Não qualquer mulher, mas mulheres, negros, indígenas, LGBTs que realmente representem as causas sociais que eles defendem.
Bom, obrigada, e a gente tem muito trabalho pela frente, vamos juntos. Antes de passar a palavra ao próximo membro aqui da diretoria, quero registrar aqui a presença da Arlete Sampaio, que foi vice-governadora do Distrito Federal, ex-aluna da UNB, representante aqui do deputado Chico Leite, nosso também estudante, João Marcelo, representação do senador Lindenberg, da deputada federal Érica Cocaia, Jaci Afonso da CUT, Alexandre da MST, Afonso Magalhães do PT e em breve deverão chegar à mesa aí outras representações. Vou passar a palavra ao professor Jacques de Norion. Boa tarde a todos. Uma breve fala, na verdade, muito em cima daquilo que já foi colocado pelos colegas do Sintifub e pela nossa reitora. Eu quero começar agradecendo a todos os que apoiaram a nossa campanha, né, e que hoje estão aqui conosco participando desse processo de posse, né, e que acreditaram nas propostas que nós lançamos para a atividade do nosso movimento sindical. Igualmente, eu também quero cumprimentar todos os professores que apostaram, que apoiaram outras alternativas, e creio que é importante, a partir disso, fazer a primeira colocação da minha fala, que é em relação à necessidade de unidade hoje dentro da Universidade de Brasília. Eu creio que é momento de todos nós termos consciência do momento que a Universidade de Brasília atravessa, juntamente com a realidade do país, né, e juntamente com aquilo que se desenha como futuro para o nosso próprio país. Então, o que eu quero dizer com isso é que a unidade hoje, a construção de uma unidade hoje entre os professores da Universidade de Brasília, independente da forma de pensar, é fundamental para que a gente consiga realmente levar adiante um processo de luta e de defesa desta universidade, e não só desta universidade, mas de fato da educação pública brasileira e da própria sociedade. Então, a primeira questão nesse sentido é pensar que nós precisamos trabalhar em conjunto para buscar este processo de unidade, de diálogo entre as diferentes formas de pensar desta universidade, e a partir disso também abrir diálogo com os demais setores da universidade, servidores, estudantes, a própria reitoria, para que a gente consiga, inclusive, chegar naquela localidade central que hoje deve ser envolvida em defesa da universidade pública, que é a sociedade de Brasília. Então, hoje, essa é uma colocação que eu faço, porque é uma preocupação e é um desejo também dessa diretoria de trabalhar neste processo de unidade dos docentes e junto com as demais categorias da universidade. A segunda questão, aí sim, é reforçar que a nossa grande bandeira, né, a grande bandeira dessa diretoria é a defesa da universidade pública, gratuita, democrática, laica, diversa, socialmente referenciada. Ou seja, o trabalho que nós vamos desempenhar e que buscaremos desempenhar nesses próximos 2 anos tem relação direta com essa bandeira de luta histórica do movimento docente, do movimento de estudantes e do movimento de servidores, o que não deixa de ser uma bandeira de luta da própria sociedade brasileira. Então, a nossa postura é uma postura de luta contra o enxugamento da universidade pública, a nossa postura é uma postura contra o corte orçamentário, a nossa postura é uma postura contra o processo de privatização das universidades públicas e dos institutos federais, e juntamente com o processo de sucateamento de toda a educação pública. Então, fazendo essas duas colocações, ou seja, a necessidade da nossa unidade, juntamente com os demais setores da sociedade, e a defesa da educação pública e gratuita da universidade, é uma postura que essa diretoria levará adiante e que espera contar com o apoio de vocês e participação para que a gente possa fazer com que essa universidade realmente tenha um espaço merecido na nossa sociedade. Obrigado. Também vamos registrar a presença aqui do representante do Sindicato dos Servidores Federais, o Cardone. Agradecer aqui a presença do professor Marcelo Neves, pré-candidato ao Senado. E em seguida, então, vamos também a presença aqui do professor Sadi, ex-diretor ex-presidente do ANDES, professor Paulo César também, professora Dora, são as pessoas que também já se dedicaram durante alguns anos da sua vida para a
questão sindical. E passo a palavra ao professor Luiz Araújo, da Faculdade de Educação. Boa noite a todas e a todos. Eu queria destacar 3 questões. A primeira é de que, no dia de hoje, nós não somos mais uma chapa e somos uma diretoria que não representa apenas os que votaram na gente, mas que tem o dever de unir toda a categoria. E essa máxima de que a gente precisa unir toda a categoria tem um motivo, né? E talvez isso que levou a categoria nos escolher a esse coletivo. Primeiro, que houve um golpe no Brasil. E a gente tem que deixar claro que esse golpe tem consequências trágicas para a universidade. Segundo, é que os ataques que os golpistas estão fazendo precisam ter na DUMB um ponto de mobilização contra esses ataques. E para enfrentar esses ataques, nós precisamos saber que eles não podem ser enfrentados só na UNB e sozinhos. Nem sozinhos como docentes aqui dentro e nem sozinhos como docentes aqui sem o restante da comunidade. Então, fico muito alegre de ter ouvido a intervenção do CITIFUB e do DCE, porque nós vamos ter que fazer muitas batalhas comuns, porque os ataques vão se aprofundar. E um deles foi citado pelo nosso presidente, que é a emenda 95, que impede que as universidades vivam dignamente. O segundo aspecto que eu queria destacar é em relação à nossa tarefa específica. Eu diria que nós temos 3 ou 4 aproximações que precisam ser feitas. A mais importante delas, por isso o nome é DUMB Viva, é voltar a ser uma entidade que dialogue com a categoria, com os docentes e com as docentes. Seja aqueles que estão aqui no Darcy Ribeiro, seja os que estão em Planaltina, Ceilândia ou Gama. A nossa entidade está distante da nossa base. E é preciso voltar a ter, e isso significa estar perto, fisicamente, virtualmente, todos os tempos. Segundo, precisa estar perto do antes. Nós não somos um ente isolado, nós somos parte do Sindicato Nacional. E é um caminho de ida e volta, de mão dupla. Seja a entidade está mais perto do antes, como cobrar do antes está mais perto da gente. Está mais perto da base da categoria. Terceiro, está perto dos movimentos sociais. Nós não podemos viver isolados do que acontece no país, e várias batalhas não são batalhas apenas da universidade. Inclusive a defesa da universidade precisa de toda a sociedade para que ela seja eficaz. E, por último, é necessário estar perto, né, cotidianamente do restante da comunidade, valorizando essa ligação. Para finalizar, eu queria registrar 2 coisas. Uma insatisfação, quer dizer, estou muito satisfeito, todos nós, com a presença de todos e todas. Mas eu espero que a próxima gestão tenha casa cheia na hora que tome posse. Que o nosso trabalho seja eficiente o suficiente para que esteja lotado de professores e professores quando uma nova gestão tomar posse aqui, né? Porque nós não vamos ficar satisfeitos com o número que nós conseguimos reunir ainda hoje. Tem muito trabalho a ser feito. E eu queria dedicar essa posse aos que vieram antes de nós, na pessoa do Sadi, mas se sintam representados todos, porque sem os que fizeram essa DUMB durante 40 anos, não existiria esse momento. Nós somos continuidade e ruptura do trabalho por todos vocês. Muito obrigado. E aproveitando essa homenagem do professor Luiz Araújo, registrar a presença aqui do professor Beatini, que também tem os grandes educadores. Registrar a presença aqui da Ana Moraes, da Via Campesina, José Carlos Tavares, da Linagem, Ivanete, Ricardo e Alexandre, do CNPq, Igor Santos, da Frente Brasil Popular, Otton Pereira, do Sindicep, Acácio da Abra, Gilmar Tonias, Valdeci da Silva, o prefeito aqui da Universidade de Brasília, Jaci Afonso, do PDF, e os diretores Maria Lúcia Leal, diretora do CEAM, professor Sanches, diretor da FAO, professora Simone, diretora da FAO. E dando sequência, e para finalizar essa nossa assembleia, então, vou fazer uso da palavra. Espero que alguém controle meu tempo aqui. Bom, eu gostaria de inicialmente agradecer a presença de todas e todos aqui, os nossos associados, nossos apoiadores que trabalharam muito nessa campanha
demonstrar uma garra, envolvimento, responsabilidade aos membros aqui da nova diretoria da DUMB, cumprimento a todos. Espero trabalharmos muito de maneira coletiva, juntos, né? Sabemos que no cotidiano nós teremos algumas dificuldades, elas estarão presentes, né? Mas gostaria de sinalizar algumas medidas que a nova diretoria já tomou para si. Então, a primeira delas é a questão do diálogo. Diálogo com todos. Nós vencemos uma eleição, mas nós temos uma grande parte dos nossos professores não sindicalizados ou que estão, digamos, à margem da questão sindical. Então, nós precisamos um trabalho muito sério de reaproximação da DUMB com a base sindicalizada. Uma outra medida que nós tomamos como definição é a reorganização do CR, né, a recomposição. Criamos uma comissão para esse trabalho já de imediato. Nessa semana passada, organizamos uma reunião de planejamento e essa foi uma questão prioritária tomada pela diretoria. Seguir o estatuto, né, em relação a essa questão do CR, mas nós precisamos recompor o CR. Organizar as grandes lutas sindicais, né, que envolvem a educação brasileira, que envolvem a universidade pública, a questão da EC 95, a defesa da UNB e a recomposição orçamentária. Ou seja, nós temos aqui uma luta a ser feita nessa questão. A carreira docente, a comissão de acompanhamento que nós falávamos durante a campanha, nós vamos criar uma comissão para acompanhar, né, passo a passo, SEI por SEI, né, cada processo dentro da Universidade de Brasília, porque os nossos professores, né, trabalham, produzem, né, e a progressão sempre é um caminho tortuoso dentro da burocracia do Estado brasileiro, né? Então, uma das funções do sindicato é acompanhar isso, né? Em relação aos campi, nós nos comprometemos a ter uma DUMB presente, né? Isso significa também do ponto de vista físico, né? Então vamos trabalhar no sentido de conversar com os nossos associados do Gama, da Ceilândia, de Planaltina e obviamente também com as direções dos três campi, para juntos encontrarmos formas de materializar essa presença da DUMB nos três campos. Nos pautaremos então também por decisões coletivas, ouvindo a nossa base, e vamos dar muita ênfase à formação sindical, participação nos eventos sindicais, organização de congressos, vamos compor os GTs, os grupos de trabalho, alguns com a mesma nomenclatura do ANDES, porque entendemos que esses são temas que envolvem toda a categoria. Outros não, outros são específicos da Universidade de Brasília, né? Vamos acolher os professores, né? Aqueles que necessitarem, que tenham problemas de toda a ordem, mas especialmente aquelas relacionadas à gestão de projetos, a problemas com prestações de contas. Nós entendemos que a DUMB ela tem um serviço de assessoria jurídica e nós precisamos trabalhar com essa questão também. Queremos ampliar os serviços existentes, né? Então, pelo contrário de aqueles que pensam que iremos acabar com todos os serviços, nós queremos ampliar e fortalecer aqueles que a categoria achar conveniente. Então, iremos conversar, dialogar e juntos tomaremos essas decisões, né? São decisões, né, que a diretoria já tomou, já decidiu, mas ela está imbuída, né, essa vontade de realizar aqueles 12 pontos, né, que fizeram parte da nossa carta-programa, né? A questão da saúde e qualidade de vida, né, uma preocupação em relação aos estudantes, aos técnicos, aos professores, né? Mas nós da DUMB precisamos trabalhar com isso, né? E também a questão das festas e da cultura. Nós precisamos repensar um pouco essas questões,
mas não acabarão as festas, até porque todos nós gostamos de festa, né? Queremos ampliar a questão da cultura. Hoje já teremos aqui uma apresentação que foi organizada pelo professor Zé Mauro, né? No nosso coquetel, que é prata da casa, né? Então vamos trabalhar nesse sentido. E os nossos aposentados, né? A DUMB tem como filiados em torno de 600, 650 aposentados, e são pessoas extremamente produtivas, né? Deram uma vida inteira de contribuição à Universidade de Brasília, e nós queremos reaproximar os aposentados da DUMB, chamá-los para contribuir naquilo que eles têm, talvez de mais precioso, que é o conhecimento, a experiência. Então, ter uma presença ativa. Muitos deles vieram nos procurar, dizendo que querem se aproximar da DUMB, fazer um trabalho mais próximo à categoria, e vamos nessa direção. Então, nesse sentido, nós declaramos encerrada essa assembleia de posse e convidamos a todos para o coquetel que será servido